Debate 2016. Oferecimento. Executive Air Táxi Aéreo a qualquer hora, em qualquer lugar. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Martimac Avenida Center. O que era cadeira virou objeto de decoração. E Unicesumar, o maior centro universitário do sul do país. Mais 85 cursos de graduação presencial e à distância. Acesse unicesumar.com.br. Boa noite. Começou a campanha eleitoral e a Band sai na frente promovendo o primeiro debate entre os candidatos e candidata à Prefeitura de Maringá. Democraticamente, a TV Maringá garante a participação de todas as candidaturas para que você, eleitor, possa conhecer as propostas e decidir o seu voto. As regras deste programa foram discutidas com os representantes de todos os partidos, aprovadas por unanimidade e devidamente informadas à Justiça Eleitoral conforme a legislação vigente. Os pedidos de direito de resposta serão analisados por um colegiado formado por 3 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maringá. Fazem parte desta comissão o presidente da OAB Maringá, doutor Marcelo Costa, a diretora, secretária-geral da OAB Maringá, doutora Tânia Izelli, e o presidente do Conselho de Ética e Disciplina da OAB de Maringá, doutor Marcelo Tavares. Também estamos transmitindo ao vivo pela internet, pelo paranaportal.uol.com.br. 30 minutos antes do início do debate, a produção entregou a cada um dos participantes de hoje um pequeno questionamento contendo 5 perguntas elaboradas pela audiência da Band. As respostas estão nesses envelopes aqui sobre a minha bancada, lacrados e assinados pelos candidatos e candidata. As perguntas e as respostas você confere amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aqui no Ponto Com News. A disposição dos candidatos e candidata na bancada e a sequência de apresentações foram definidas por sorteio prévio. Estão conosco no debate desta noite: Priscila Guedes, do PSTU, Ulisses Maia, da coligação Inovação e Transparência, Herculano Ferreira, da coligação Maringá de Cara Nova, Wilson Quinteiro, da coligação Tá na Hora de Mudar, Humberto Henrique, da coligação Pra Mudar de Verdade, Flávio Vicente, do partido Rede Sustentabilidade, investigador Nilson, do PSOL, e Silvio Barros, da coligação Mudança que Dá Certo. Neste primeiro bloco, os candidatos e candidata terão 1 minuto e meio para se apresentar, respondendo a uma pergunta única elaborada pela equipe de jornalismo da Band. A pergunta é: qual sua identificação com a cidade de Maringá e por que quer ser prefeito da cidade? De acordo com a ordem definida por sorteio, a candidata Priscila Guedes começa respondendo. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para essa resposta. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Quero agradecer em nome do PSTU pela ampla democracia que a Band nos proporciona de participar desse debate. Bom, por que quero ser prefeita de Maringá? E me coloco aí o meu nome à disposição. Porque sou uma trabalhadora e quero demonstrar para os trabalhadores que podemos e devemos ocupar os espaços do mundo da política. E queremos demonstrar com a nossa candidatura que os trabalhadores que todos os dias constroem a riqueza desse mundo todo também devem estar tomando as decisões políticas. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade do PSTU poder apresentar o seu programa. Infelizmente, devido assim, a democracia não é tão ampla assim, infelizmente, vocês não vão poder ver muitas vezes a gente na televisão. Mas hoje, na Band, estaremos aqui e quero agradecer mais uma vez pelo convite feito. Candidata, tem 30 segundos ainda, deseja utilizá-los? Bom, o PSTU, ele é um partido dos trabalhadores e ele quer
demonstrar para cada trabalhador hoje de Maringá que ele tem vez e voz. E queremos dedicar a nossa campanha para todas as mobilizações que venham acontecer em Maringá e em todo o Brasil. De acordo com a ordem definida por sorteio, o próximo candidato a responder a pergunta é o candidato Ulisses Maia. Candidato, o senhor tem aí 1 minuto e meio para fazê-lo. Muito boa noite a todos, boa noite aos candidatos, desejo sucesso a todos e que Deus abençoe esse nosso debate. Cumprimento todos que acompanham em casa. Eu nasci em Maringá, sou filho de pioneiros dessa cidade, me preparei a vida toda para esse momento. Tenho quase 30 anos de experiência com a vida pública, fui vereador, presidente da Câmara 2 vezes, secretário municipal por 8 anos, diretor do PROCON, chefe de gabinete do prefeito, secretário da assistência social. Me formei em Direito na UEM, eu trabalho como advogado e em 92 fui professor da UEM e me especializei no direito público, de forma que entendo ter a experiência necessária para exercer o cargo de prefeito de Maringá. Quero disputar a eleição para prefeito, não com o objetivo de perpetuar um grupo no poder. Aliás, nem vejo o cargo de prefeito como um poder, e sim como uma missão de servir a comunidade. Quero ser prefeito para humanizar a nossa cidade, cuidar das pessoas. É uma cidade que temos muito orgulho dela, amo Maringá, acho uma cidade maravilhosa, é uma referência para o nosso país e até para o mundo. Mas temos alguns problemas que precisamos de enfrentar para que a cidade seja mais igualitária e as pessoas que estão sofrendo com esses problemas tenham a solução imediata por parte do seu prefeito. Seguindo a ordem definida por sorteio, próximo candidato a fazer uso desse 1 minuto e meio para responder a pergunta é o candidato Herculano Ferreira. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos candidatos, candidata. Boa noite a você que nos dá o prazer da sintonia, que nos dá o prazer de poder falar um pouco do que nós sonhamos e queremos para Maringá. Eu vim muito cedo para a cidade de Maringá. Aqui fui office boy, comecei como office boy, comprei minha primeira bicicleta e podia andar nas avenidas de Maringá com outros colegas, realmente criando um vínculo muito gostoso na cidade de Maringá. Aqui eu me formei contador, me formei pedagogo, fui pós-graduado em marketing e pós-graduando em gestão pública. A minha identificação com Maringá é exatamente de fazer com que, através da educação, nós podemos no futuro resolver todos os problemas que nós sofremos hoje. Porque nós entendemos que através da educação nós vamos resolver o problema do lixo, nós vamos resolver o problema da segurança, nós vamos resolver o problema da família, vamos resolver todas as questões, porque educando a nossa gente, com certeza teremos uma Maringá que será realmente referência a todo o Brasil. Eu queria deixar muito claro que a coligação Maringá de cara nova, com o PTdoB e PMB, esse PTdoB é exatamente o oposto do PT que nós estamos vendo pelo Brasil, que está aí numa enxurrada. Candidato, o seu tempo está esgotado. Próximo candidato a responder, qual a sua identificação com a cidade de Maringá e por que quer ser prefeito, é o candidato Wilson Quinteiro. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para fazê-lo. Boa noite a todos os maringaenses. Boa noite, Fabrício, boa noite aos candidatos, boa noite ao nosso vice-prefeito Francisco Favoto. Eu estou aqui para dizer, maringaense, que o tempo fez bem para mim. Eu ganhei experiência, tive a oportunidade também de participar de muitas coisas diferentes, exerci cargos importantes. Nos últimos anos, eu exerci uma diretoria da maior instituição de desenvolvimento do sul do país, administrando um orçamento praticamente 3 vezes maior do que Maringá. Desse desdobramento também pude tratar de questões de desenvolvimento tanto do setor público quanto do setor privado. Sou advogado aqui de formação na UEM, nascido nessa cidade, exerci 2 mandatos de deputado estadual, exercendo todas as comissões pela Assembleia Legislativa e também fui secretário de Estado de Relações com a Comunidade. Acumulei experiência, mas sobretudo aprendi muito e é por isso, com esse vínculo, acreditando
que nós podemos ser agentes transformadores, é que me apresento como candidato a prefeito em Maringá, para fazer a diferença, porque temos muitas coisas importantes para a nossa cidade. Está na hora de mudar, mas com muita responsabilidade e capacidade para que isso seja feito. Próximo candidato a usar o seu tempo para responder a pergunta será, portanto, candidato Humberto Henrique. Candidato, 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite para você que está em casa acompanhando o nosso debate e que deseja que a mudança de verdade aconteça em Maringá. Também quero cumprimentar todos os candidatos e a candidata. Quero cumprimentar a Band por estar e toda a equipe da TV Maringá por estar organizando esse evento. Também a minha vice-professora Ana Lúcia. Com 8 anos de idade, eu vim de São Jorge do Ivaí para essa cidade, onde fui muito bem acolhido com toda a minha família. Aqui estudei, me formei, me profissionalizei e hoje criei a minha família também. Do ponto de vista político, estou no meu 3º mandato como vereador e tenho feito, nesses últimos 12 anos, um grande enfrentamento a tudo aquilo que nós entendemos que é ruim para a sociedade, que é ruim para a cidade de Maringá. Temos apontado as irregularidades e de propostas que são ruins para toda a coletividade, mas temos apontado soluções, principalmente. Quando eu entrei na vida pública, em 2004, com a minha primeira eleição, nós queríamos mostrar que era possível fazer política de maneira séria, correta e transparente. E foram 3 mandatos mostrando isso. Quero ser prefeito exatamente para mostrar que é possível governar a cidade para as pessoas. Governar a cidade para que ela seja justa, para que ela seja acolhedora, para que ela seja igualitária. É nesse sentido que a gente pede aqui o apoio de toda a população e acompanhe todas as nossas propostas para que a gente possa fazer uma mudança de verdade em nossa cidade. Um grande abraço e obrigado. De acordo com a ordem definida por sorteio, o próximo candidato a fazer uso do seu 1 minuto e meio inicial é o candidato Flávio Vicente. Boa noite a todos, aos candidatos aqui presentes, a você que nos acompanha, a Bandeirantes, obrigado pelo esse espaço democrático onde todos nós podemos participar. Esse provavelmente será o único debate em Maringá que todos os candidatos estarão presentes. Importante ressaltar isso, parabenizando a TV Bandeirantes. Minha identificação com Maringá, gente, a minha vida aconteceu aqui. Eu vim pequeno para cá, meu pai veio ser professor na Universidade Estadual de Maringá. Vivi minhas histórias, meus filhos nasceram aqui. Sou professor já universitário há 17 anos, fui vereador. Amo profundamente essa cidade. Tenho uma calor por essa Maringá de todos nós, que tanta coisa e uma gente tão especial. Por isso estou colocando meu nome candidato a prefeito. Porque eu acredito que nós precisamos de uma opção, de uma alternativa, de alguém que rompa com esse padrão da política que faz de tantas pessoas revoltadas com ela. Tantas pessoas, eu quero ser o candidato das pessoas que estão desanimadas com a política, que olham para o país e esperam alguma coisa de diferente. O meu partido é a cidade de Maringá. O meu grupo político são os maringaenses. Nós temos que mudar o modelo político nesse país e tem que começar pelas cidades. Um local onde as pessoas não tenham grupos, mas tenham a visão das pessoas. Nós temos que focar nas pessoas, porque hoje entra um grupo político e fala outro. Já fui secretário, tenho experiência, sei o que dá certo, também sei que muita coisa precisa ser diferente. Por isso eu coloquei minhas propostas para prefeito de Maringá. Dando sequência, portanto, o próximo candidato a fazer uso do seu tempo será o candidato investigador Nilson. Boa noite, trabalhadores, boa noite, trabalhadoras de Maringá. Eu cheguei aqui em Maringá em 1974, ainda criança. Já em 75 já estava vendendo jornal nas feiras de Maringá. Em 76 comecei a trabalhar na feira. E em 79 tive meu primeiro registro na carteira. Isso me deixa eu com bastante orgulho, vindo da cidade de Piabiru. E meu avô sempre dizia que você, na sua vida, procure ser uma pessoa honesta e trabalhadora. Fiz um concurso na Polícia Civil, sou policial civil já há 16 anos, trabalhei em Maringá durante 3 anos e 13 anos fora de Maringá. Atualmente trabalho na cidade de Campo Mourão. Eu estou candidato, não tenho experiência, não tenho uma vida pública de cargos ou o que tenha sido algo importante. Mas sempre, onde eu estive, procurei dar tudo de mim para poder fazer a coisa acontecer e acontecer com transparência. Isso que nós queremos. Eu quero ser candidato porque é aqui que eu vivo, aqui que eu moro,
aqui que realmente construí uma família e quero realmente lutar e mudar com essa dinastia que está aí e fazer uma Maringá com justiça. Esse é o trabalho nosso do PSOL. Vote 50, vote PSOL. Seguindo a ordem definida por sorteio, próximo candidato a responder à pergunta é o candidato Silvio Barros. O senhor tem 1 minuto e meio para fazê-lo, candidato. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade também que a Band nos oferece de estar aqui conversando com vocês. Quero cumprimentar também a minha vice, a Kemi, que está aqui, e aos demais concorrentes nesta campanha eleitoral. Eu sou maringaense, também nascido aqui, cresci aqui, fiz faculdade na UEM e tenho muito orgulho dessa cidade. O exemplo dos pais acaba influenciando os filhos. Muitos advogados têm pais advogados, alguns pais dentistas, têm filhos dentistas. Meu pai entrou na política por acreditar que a política é um agente mais poderoso de transformação da sociedade. Eu tinha 2 anos de idade quando ele entrou e pelo exemplo do pai nós fomos aprendendo a servir a comunidade, aprendendo a lutar e defender causas, aprendendo que o coletivo sempre é mais importante do que o individual. Pela influência de amigos, de correligionários que têm nos mostrado que o momento conturbado do país, para que Maringá possa continuar crescendo, a transição política desse momento deveria ser o menos traumática possível. Não só pelos amigos, mas principalmente a minha esposa, que sempre reclama que eu tenho vocação para atender os outros, dando prioridade às vezes até sobre a família, e para os meus filhos, porque eu quero deixar uma cidade onde eles possam se orgulhar de viver, onde eles possam ter a oportunidade de ter os seus sonhos realizados. Eu quero servir a Maringá. Desta forma, chegamos ao final deste primeiro bloco. Vamos ao rápido intervalo, lembrando que também estamos ao vivo na internet pelo paranaportal.uol.com.br. Eleições 2016, você decide na Band. Ainda dá tempo de você estudar na Unicesumar, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, com diversos cursos para você escolher. Não perca tempo, porque a transformação do seu mundo começa com você. Inscreva-se e faça parte também da Unicesumar. Meu nome é Gustavo Neme. Maringá precisa de mudança. Precisamos renovar para mudar. Gustavo Neme, 45555. Sou o Dr. Jamal, médico da família, natural de Maringá. Conto com seu voto e apoio. O meu número é 17789. Não esqueçam, 17789. Eu sou o Vanderlei da Costelaria Alvorada. Venho pedir o seu voto. Meu número é 36123. Eu disse 36123. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Para o seu escritório, tudo de bom. Beleza, conforto e sofisticação. Toda a linha de decoração para casa ou escritório, harmonizando seu ambiente, com descontos de até 50%. Peças a partir de R$19,90. Conjunto de mesa com balcão BR Office, 1990. Poltrona Presidente New Berlim, 449. Cadeira decorativa Erechim, 189. E tudo em até 4 vezes sem juros. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez.
além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim! A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora, 3224-3334. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 3224-3334. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Maringá precisa de tolerância zero quando o tema é a corrupção. Licitações como a do transporte público, por exemplo, deveria ter sido feita para atender às necessidades da população. É verdade, Ana. Sendo eleitos, além de publicar todos os gastos da Prefeitura na internet, vamos criar a Controladoria Geral, um órgão que vai investigar todos os atos dentro da Prefeitura, fazendo com que não exista espaço para desvio de conduta e corrupção. Vamos votar! Ainda dá tempo de você estudar na Unicesumar, uma das melhores instituições de ensino do Brasil, com diversos cursos para você escolher. Não perca tempo, porque a transformação do seu mundo começa com você. Inscreva-se e faça parte também da Unicesumar. Debate 2016, oferecimento. Executive Air Táxi Aéreo a qualquer hora, em qualquer lugar. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Martimac, Avenida Center. O que era cadeira virou objeto de decoração. E Unicesumar, o maior centro universitário do sul do país. Mais 85 cursos de graduação presencial e à distância. Acesse unicesumar.com.br. A TV Maringá coloca pela primeira vez os candidatos e candidata à Prefeitura de Maringá frente a frente. Neste bloco, vamos saber quais são as principais propostas deles para 8 grandes temas elencados pela equipe de jornalismo da Band. Eles estão aqui nesse recipiente. Eu vou sortear um assunto e logo em seguida um candidato ou candidata para explanar durante 2 minutos sobre ele. E um outro sorteio vai definir, portanto, quem vai comentar a resposta, 1 minuto. E haverá ainda 45 segundos para a réplica. O primeiro tema, portanto, é... habitação. O candidato vai explanar durante 2 minutos sobre esse tema, será, ou a candidata será, candidato Herculano Ferreira. Quem fará o comentário de 1 minuto será o candidato ou a candidata Priscila Guedes. Portanto, candidato Herculano Ferreira, o senhor tem, a partir de agora, 2 minutos para falar o que o seu programa de governo pretende fazer na área de habitação para a cidade de Maringá. Obrigado, Fabrício. A você que nos dá o prazer da sintonia, vamos analisar bem quanta demagogia em cima da habitação, quando na verdade é um direito adquirido do cidadão na Constituição brasileira. Mas quando chega a época de campanha, é normal que nós vemos e deparamos com candidatos que parece que na campanha ele vai resolver o problema da habitação. E nós vimos aí no governo federal prometendo até para Maringá 6.000 casas, até agora, né, eu não vi essas casas construídas. Nós vimos que a demagogia ela tem que sair da hora das propostas dos candidatos. Eu penso que nós podemos colocar para Maringá, nós sabemos do grande desnível habitacional de Maringá. Mesmo aqueles que recebem a casa, muitas vezes a casa com dois quartos, quando a família tem 8, 10 membros na família. Então, a primeira coisa é preciso humanizar a questão da habitação. Todo cidadão tem direito à habitação. E nós entendemos que Maringá,
pela pujança que é, pelos recursos que tem próprios, é preciso sim chamar mais atenção. Para isso nós elegemos deputados federais, para isso nós elegemos deputados estaduais, para que os recursos cheguem à nossa cidade. E o nosso plano é exatamente contemplar os distritos de Iguatemi, Floriano, os bairros, mas também não é só colocar lá a residência. Quando colocarmos uma casa, nós sabemos que lá já precisa ter o ponto de ônibus, lá precisa ter o posto de saúde, lá precisa ter o médico, lá precisa ter a estrutura e a infraestrutura. É dessa forma que nós pensamos a habitação. Candidata Priscila Guedes, a senhora tem, a partir de agora, o tempo de 1 minuto para fazer o seu comentário a respeito da explanação do candidato Herculano Ferreira. Bom, candidato, né, assim, falar de habitação em Maringá é falar da especulação imobiliária, o que é um absurdo aqui em Maringá. Você que chega em Maringá e tenta alugar uma casa, é muitas vezes inviável você conseguir fazer isso, porque hoje as imobiliárias pedem no mínimo 2 fiadores e assim, com rendas absurdas. E para nós trabalhadores, o que nos resta, e aí é o que a grande maioria acontece com a grande maioria dos trabalhadores, é migrar para Paysandu e Sarandi, porque são as cidades satélites de Maringá que dão a oportunidade dessas pessoas conseguirem alugar uma casa, porque infelizmente nem sequer adquirir uma casa própria hoje o trabalhador tem condição. Então, infelizmente, Maringá é caro para se morar. Precisamos reverter isso. Precisamos garantir moradias dignas, mas com preço justo, para que as pessoas possam... Esgotado, candidato Herculano Ferreira, o senhor tem agora mais 45 segundos para a sua réplica. Além da residência para a família, nós sabemos que Maringá já tem hoje um grande número de idosos. Nós precisamos construir condomínios para o idoso, no exemplo que até existe em Maringá. Mas nós precisamos contemplar com maior número, porque é lamentável que hoje a maioria dos nossos idosos aposentados ainda bancam, né, os filhos das netas, e num mundo desigual, e o idoso nem sempre tem ainda a sua casa para morar, tem que ajudar a pagar o aluguel e manter ainda, ajudar a manter a sobrevivência dos seus netos. Então eu penso que humanizando nesse sentido de contemplar o idoso, já resolverá em tempo. Vamos então ao sorteio do próximo tema a ser abordado durante este debate. Vamos falar agora sobre qualidade de vida. Quem vai ter 2 minutos para fazer o seu comentário e contar durante o debate como o seu plano de governo pretende abordar o assunto é a candidata Priscila Guedes. Quem tem uma qualidade de vida, candidata? E quem vai, portanto, aí ter 1 minuto para comentar será o candidato Wilson Quinteiro. Candidata, a partir deste momento, a senhora tem 2 minutos para apresentar as suas propostas sobre qualidade de vida para a cidade de Maringá. Qualidade de vida é poder viver, mas poder viver com qualidade é você ter educação, ter segurança, poder andar. Eu, enquanto mulher, falo que, infelizmente, Maringá ainda nos coloca numa situação de risco. Não tenho a tranquilidade de poder andar à noite sozinha pelas ruas de Maringá. Então, nós, mulheres, precisamos de mais proteção. Mas não só as mulheres, todos os cidadãos de Maringá. Então, qualidade de vida é você poder ir e vir com segurança, é você ter saúde de qualidade, é você ter uma escola de qualidade, é você poder ter lazer, lugares de lazer gratuitos, em que você possa ir no final de semana com a sua família e você possa usufruir o que Maringá tem de melhor, que é o verde. Nós temos lindos parques, mas infelizmente a família maringaense trabalhadora não pode usufruir todos os domingos de poder se dar o luxo de ir fazer uma refeição fora de casa, porque se for usar o transporte público de Maringá, vai gastar em média, se for 5 pessoas, 3 pagantes, vai gastar em média R$20,20. Então,
a questão do lazer, ela é muito importante. Mas para que isso seja garantido para os trabalhadores, primeiro nós temos garantido o emprego. A questão do emprego garantida, temos que garantir a saúde e daí em diante nós podemos falar em qualidade de vida dentro de Maringá. Candidata tem 20 segundos ainda, pretende utilizá-los? Não. Candidato Wilson Quinteiro, o senhor tem, então, a partir deste momento, o tempo de 1 minuto para comentar a explanação da candidata sobre o tema qualidade de vida. Qualidade de vida está ligado ao desenvolvimento sustentável e integrado. E aí nós vamos envolver a questão da saúde, da educação, do transporte, enfim, todas as políticas públicas e também o foco de desenvolvimento que possa gerar empregos e condição de vida. Eu me preparei para fazer um desdobramento da administração pública como indutora desse desenvolvimento no setor privado, usando de todo o instrumento do setor público para que você, cidadão maringaense, possa usufruir do nosso verde, dos nossos parques, mas com a qualidade de vida, segurança. Nós temos que aplicar políticas públicas implementadas, por exemplo, a Guarda Municipal armada e também treinada, e reivindicar mais recursos para o desenvolvimento de Maringá. Quando eu falo em desenvolvimento integrado, é porque todos os setores, todos os eixos têm que ser um instrumento de bem e para o seu bem-estar enquanto maringaense. Candidata Priscila Guedes, a senhora tem 45 minutos para a sua réplica. Bom, Perdão, 45 segundos. Nós defendemos uma guarda, mas não qualquer guarda. Nós defendemos uma polícia única, controlada pelos trabalhadores, para que, de fato, ela venha fazer a segurança dos trabalhadores. E não aquela polícia que mata o negro, que mata a juventude pobre nos bairros. Então, nós queremos discutir que o lazer ele é uma situação combinada com tudo, com infraestrutura, com prioridades e com garantia de vida dos trabalhadores. Próximo tema, então, a ser abordado aqui durante o nosso debate será educação. Quem usará o tempo de 2 minutos para explanar sobre o tema será o candidato Humberto Henrique. Para fazer o comentário, sorteando o candidato Humberto Henrique não pode comentar a si mesmo. Humberto Henrique não pode comentar a si mesmo. Então, eu já vou retornar o candidato Humberto Henrique. Será o candidato Silvio Barros. Candidato Humberto Henrique, o senhor tem, então, portanto, 2 minutos para falar o que o seu programa de governo pretende com relação à educação. Na verdade, o primeiro ponto que nós vamos abordar quando assumirmos o governo em 2017 vai ser voltar às eleições diretas para diretores nas escolas. Nossa proposta é fazer uma gestão democrática e participativa. Entendemos que é fundamental que os diretores que vão administrar as escolas, que vão estar cuidando da saúde, cuidando da educação das nossas crianças e nossos adolescentes, de fato sejam eleitos pela comunidade escolar. Também pretendemos fazer a revisão do plano de carreira, cargos e salários para valorizar o servidor público, o professor, para que ele possa ter a hora atividade dele e ele possa voltar a ter ele definir os conteúdos das aulas que ele vai passar para os seus alunos. Enfim, nós precisamos abordar dentro da educação tudo aquilo. Hoje nós gastamos 25% da educação. A atual administração, e há 12 anos, o que tem sido feito é reformando muitas escolas. É necessária a reforma de escolas, sim, mas nós precisamos também investir na valorização do trabalhador, na valorização do servidor, para que, de fato, nós tenhamos uma educação de qualidade. Com relação às vagas do Centro de Educação Infantil, nós temos hoje quase 2.000 crianças que não têm uma vaga no Centro de Educação Infantil. A nossa proposta é fazer essas ampliações, construir novos centros de educação infantil, fazer as contratações necessárias para que, de fato, aquela mãe que está em casa, que hoje não pode trabalhar porque não tem onde deixar a sua criança, ela possa ter essa oportunidade, essa possibilidade de não deixar de trabalhar exatamente porque não tem condições de colocar o seu filho numa escola. Então vamos investir também na educação infantil. Agora, dando prosseguimento, o candidato Silvio Barros
tem aí o tempo de 1 minuto para comentar a proposta do candidato Humberto Henrique. Eu quero comentar aqui com o nosso cidadão maringaense que a educação pública, ela tem como foco principal formar o cidadão. As crianças que estão sob responsabilidade do município têm a idade de meses até completarem aí o 5º ano, com seus 10, 12, 11 anos, depende da situação, e essas crianças estão no período em que elas formam o seu caráter e a sua personalidade. Então a responsabilidade do município é muito grande em preparar o futuro, as próximas gerações. Nesse sentido, entendo que a aprendizagem é mais importante do que o ensino. Nós precisamos focar no que as crianças estão aprendendo. E o IDEB é hoje um dos melhores de Maringá. Para nós, mais importante é preparar diretores, qualificá-los para que eles possam oferecer a melhor educação às nossas crianças. Candidato Humberto Henrique, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Eu concordo com o candidato que a educação ela começa do berço, do 0 a 3 anos, 4, 5 anos. E nós não podemos ter profissionais que não tenham condições de dar essa educação, que é o cuidar e educar. O cuidar e educar não pode ser feito pela função de cuidador infantil que foi criada pela atual administração, de pessoas de ensino médio que não têm nenhuma qualificação para fazer isso. Então é uma contradição dizer que se preocupa com a educação, que tem que se formar cidadãos e cidadãs, quando na verdade nós tínhamos que ter educadores infantis fazendo essa tarefa e não cuidadores infantis sem nenhum preparo. Próximo tema a fazer parte aqui do nosso debate será segurança pública. Quem terá 2 minutos para explanar as suas propostas sobre segurança pública será o candidato investigador Nilson. Quem terá 1 minuto para comentar a proposta será o candidato Flávio Vicente. Candidato, 2 minutos para o senhor apresentar a sua proposta sobre segurança pública. Bem, falar de segurança para mim é como se estivesse em casa, né? Segurança é dever do Estado e direito de todo cidadão. Mas infelizmente nós vemos a ausência do Estado aí do Paraná, através do seu governador e da sua vice, Cida Borghetti, da qual é mãe de uma deputada, que é candidata a deputada em Curitiba e que é irmão de um candidato que aqui está posto à mesa. E nós vemos, eu que sinto na pele isso no dia a dia, no meu trabalho dos policiais militares também, a dificuldade de se tentar poder amenizar o problema da falta de segurança que o cidadão maringaense, que o pai de família, a criança, todos sentem na pele. Para tanto, nós entendemos que o município tem que assumir o papel, porque ele faz parte do Estado. Nós estaremos reforçando, formando, dobrando o número de guardas municipais, capacitando, entregando uma arma, capacitando-os para que eles possam exercer como uma força auxiliar às polícias aí. Nós estaremos criando em Maringá 20 módulos policiais, no mínimo com 3 servidores em cada módulo, dotado de câmera de segurança na região no raio de 2,5 km de cada módulo, a uma distância de 5, a cada 5 km terá um módulo, e esses 5 km serão vigiados pelas câmeras. E estarão de motocicleta, andando no bairro, patrulhando, e através de HT, o Disque 153, o WhatsApp, acionará a polícia. E o camarada, ou guarda que estiver lá na tela, vai verificar onde ocorreu o delito. E seu vai acionar... tempo está terminado, candidato. Agora quem tem 1 minuto para comentar as propostas é o candidato Flávio Vicente. Bem, nas nossas andanças pela cidade, o que a gente percebe é que a sensação do cidadão maringaense hoje é de insegurança. Hoje mesmo, nós tivemos no dia de hoje um assassinato numa avenida importante da cidade. Essa é uma pergunta que nos é feita como candidato o tempo inteiro. Eu estive no encontro com os guardas municipais na semana passada, entendo que uma parte do nosso problema de segurança está numa questão do armamento. Sou favorável ao armamento, à arma de fogo para
a Guarda Municipal, obviamente com treinamento, com todo o preparo específico. Também sou favorável a que a Guarda tenha o seu estatuto aprovado. Não foi, já se passaram 2 anos, que o seu chefe da Guarda Municipal seja um funcionário de carreira e não uma escolha político-partidária. Isso você cria toda uma insegurança de trabalho, uma ausência de linearidade no trabalho. E também a questão das câmeras de segurança resolveu o problema das gravações que hoje não são feitas em alta resolução e acabam perdendo o seu valor. A proximidade do Conselho de Segurança também é fundamental nesse processo de segurança para a cidade. Candidato investigador Nilson, o senhor tem agora 45 segundos para a sua réplica. Esses guardas municipais que estarão atuando em cada módulo, nós teremos o apoio dos módulos móveis, que, como estava dizendo, ao acontecer um delito, eles terão condições de acionar as forças policiais. O primeiro atendimento a Guarda Municipal vai dar, o acompanhamento tático, mas, de preferência, que a abordagem seja feita pela Polícia Militar. Então nós queremos realmente amenizar, não vai dizer que vai resolver, mas vamos amenizar o problema da segurança em Maringá, a partir dos bairros. A partir dos bairros em direção ao centro. Em 4 anos nós estaremos com 40 módulos na cidade. Essa é a nossa Próximo proposta. tema, seu tempo está esgotado, candidato. Vamos ao próximo tema. O tema é mobilidade urbana. Quem terá 2 minutos para fazer a apresentação das suas propostas sobre o tema será o candidato Silvio Barros. Quem terá 1 minuto para fazer o comentário será o candidato Herculano Ferreira. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 2 minutos para falar sobre o que prevê a sua candidatura sobre o tema mobilidade urbana. Mobilidade urbana é uma das maiores, dos detalhes mais importantes hoje de uma cidade que seja sustentável. Nós precisamos que as pessoas tenham a capacidade de se locomover e de resolver os seus problemas dentro da cidade. Não podemos continuar perdendo tempo. E isto nós procuramos fazer desde a minha primeira gestão, quando fui prefeito, implantando um programa de mobilidade que foi financiado pelo Banco Interamericano. Implantamos os binários, que conseguiram baixar de 15 para 4 minutos a travessia da Catedral até a Universidade e vice-versa. E nós iniciamos também o projeto de implantação dos corredores exclusivos de ônibus. O que nós precisamos fazer é que o usuário do transporte coletivo tenha velocidade, tenha segurança e tenha conforto no transporte. E a partir daí, nós termos a possibilidade, com esses corredores exclusivos, de fazer com que o ônibus chegue o mais rápido possível e que até quem está dentro do carro sinta que está perdendo tempo, deveria estar mais seguro, mais confortável dentro do ônibus. Esses terminais que nós vamos fazer nos bairros vão interligar através desse corredor exclusivo com ônibus mais confortáveis, com ônibus articulados, com Wi-Fi dentro, a um novo terminal intermodal, o terminal no centro da cidade, que não vai apenas fazer a distribuição dos passageiros de ônibus, mas no futuro, esperamos muito breve, também receber os passageiros do trem, que poderão de toda a região estar chegando a Maringá e fazendo essa conexão. A mobilidade também prevê ampliação de vias estratégicas para a cidade, vias alimentadoras. As ciclovias passarão a ser uma alternativa, uma opção de transporte para a população, não apenas com a construção da ciclovia, mas também de bicicletários, para que as pessoas possam investir na sua bicicleta e ter onde deixá-la com toda a segurança. Mobilidade é um projeto complexo e transformador da sociedade. Candidato Herculano Ferreira, 45 segundos agora para, 1 minuto para que o senhor possa fazer aí o seu comentário a respeito das propostas. Bem, nós acompanhamos, eu tive o privilégio de acompanhar como assessor de gabinete do prefeito Roberto Pupim. Como assessor de gabinete eu pude acompanhar obras, assim como acompanhei os postos de saúde, assim como acompanhei a educação, e pude ver de perto o quanto facilita a vida do cidadão quando você vê trafega da Mandacaru ao Requião, sem você precisar passar pela Colombo. Com isso você diminui o custo do carro, de combustível, você economiza pneu, você economiza tempo e com isto você facilita a vida do cidadão e até
pensando num futuro bem próximo, baixando até as passagens dos ônibus, porque se diminuir o perímetro, com certeza vai baixar o custo. Consequentemente, dá para se estudar também para baixar o preço das passagens. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Nós estamos avançando muito. Os projetos de mobilidade que foram aprovados pelo Banco Mundial e também pelo Ministério das Cidades, que nós deixamos já prontos e com os recursos garantidos, e que foram concluídos em grande parte nessa administração, devem continuar. Nós devemos ter um processo de continuidade nesse assunto da mobilidade urbana e providenciar mecanismos para que mais alternativas tecnológicas sejam oferecidas. Hoje, nós temos todos os aplicativos que permitem a você saber antecipadamente que hora o ônibus vai chegar, que hora ele vai passar no seu ponto, que hora ele vai te deixar no seu destino, e nós também podemos fazer com que aplicativos de carona proporcionem uma melhoria no trânsito para as escolas. Próximo tema a ser abordado aqui no nosso debate será o tema novas tecnologias. Quem terá 2 minutos para fazer a explanação sobre o que o seu programa de governo pretende nessa área é o candidato Wilson Quinteiro. Quem terá 1 minuto para fazer o comentário será o candidato investigador Nilson. Candidato Wilson Quinteiro, o senhor tem 2 minutos. Maringá tem que ser vista como uma metrópole. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, até em conferência, tratando a respeito de novos investimentos e, mais do que isso, de tecnologia. Mas nós temos que entender, como disse antes, o desdobramento do desenvolvimento sustentável integrado tanto para o poder público quanto para o poder privado. As novas tecnologias nós podemos pensar também relacionadas às questões da energia renovável, de redução de custo, da iluminação pública, trocando as lâmpadas para LEDs, uma economia de 40%. E vamos além. Nós temos também tecnologia de desenvolvimento que está no nosso plano de governo para você, maringaense, que quer obter mais renda, as chamadas placas fotovoltaicas. Você captar a energia do sol e ter rendimento com isso. Maringá terá uma condição melhor. A interligação como metrópole, nós temos que imaginar Maringá região metropolitana. E esses investimentos nós estaremos buscando em fontes como do próprio instituições de desenvolvimento, que já falei aqui, BRDE, mas mais do que isso, nós temos fontes de investimentos internacionais. E essa administração pública que queremos fazer para Maringá trará inovação, um diferencial para a nossa cidade Canção. Nós queremos interligar a inovação com outros critérios que até então não foram. E não basta apenas um clique no seu celular para você articular tudo isso. É muito mais do que isso. Nós precisamos usar tecnologia para gerar renda e também empregos. É isso que faremos nos próximos 4 anos com conhecimento das metrópoles, assim como acontece em cidades de outros países. Maringá também terá na nossa administração. Candidato investigador Nilson, o senhor tem 1 minuto para comentar as propostas. Completando o que o candidato acabou de falar, nós pretendemos fazer com que a lâmpada, a energia que acende a lâmpada da rua e que nós pagamos e pagamos caro para o município, que elas sejam captadas por essas placas, candidato. Que as lâmpadas não sejam ligadas pela Copel. E aí essas placas serão instaladas nos postes com um projeto piloto e com o passar do tempo para que toda a cidade possa ter essa iluminação pública através dessa placa, diminuindo com isso a conta de luz que você, cidadão e cidadã, paga. Além do mais, também queremos instalar nas moradias que serão construídas nos próximos anos essas placas para que possa gerar a energia e vender essa energia para a empresa, que esperamos que não seja privatizada, de acordo com o governo estadual está querendo, e que a pessoa possa, com isso, obter uma renda também. Candidato Wilson Quinteiro, 45 segundos para a sua réplica.
Com esse novo formato de administração, aplicando tecnologia, gerando mais condição e redução de custos do erário público, da iluminação pública, com placas nos prédios públicos, nós teremos condição também de diminuir a chamada contribuição da iluminação pública, que você paga todos os meses. São critérios diferentes, gerando mais renda. Com essa questão das placas fotovoltaicas da sua casa, nós daremos condição de você fazer a busca do recurso para pagamento a longo prazo. Será uma administração diferente. Pensando em você, redução de custos, mais possibilidade de renda. É uma administração que nós defendemos para Maringá num novo conceito, uma nova busca. Próximo tema, portanto, a ser abordado aqui no nosso debate será o tema saúde. O candidato que terá 2 minutos para fazer a sua explanação será o candidato Flávio Vicente. Candidato que vai fazer o comentário será o candidato Ulisses Maia. Candidato Flávio Vicente, o tema é saúde. O senhor tem 2 minutos para contar para a gente quais são as propostas do seu plano de governo para este tema. Bem, nós temos uma proposta muito importante quando se fala em questão de saúde, que mexe com a própria estruturação das UBSs hoje em Maringá, que é a questão da escolha do seu diretor de UBS a partir de funcionários de carreira. Hoje, dos 34 postos de saúde, ou UBSs, né, 32 são escolhidos por critérios de apadrinhamento político, são os famosos cargos de favor. Então, isso não é bom para uma gestão de saúde eficiente. Como é que nós queremos, muitas vezes, pessoas que não são da área de saúde, que coordenem um grupo de 70 funcionários, muitas vezes, que está no posto de saúde? Essa é uma medida chave para a melhoria do serviço de saúde, obviamente, focada na atenção básica, que é onde o município mais se esforça. Dentro disso também, nós colocamos a questão das especialidades como uma necessidade grande. Nós temos essa deficiência já de longa data. Isso é uma questão também conjuntural. Então, ou nós contratamos mais no sistema privado mesmo, a própria consulta, ou via consórcios intermunicipais, via CISA-MUSEP. Nós, alguns anos atrás, através de uma economia de recursos da Câmara, naquele ano nós quase conseguimos zerar a questão das consultas especializadas, mas isso também pode ser resolvido com a contratação de médicos. A contratação de consultas é o caminho mais rápido para isso. Também nesse sentido, o que nós percebemos nas unidades básicas de saúde é uma demanda muito grande por uma humanização no atendimento. As pessoas, quando chegam ao posto de saúde, chegam, obviamente, numa situação de vulnerabilidade, chegam numa situação de necessidade de atenção. E muitas vezes o funcionário público precisa estar motivado. Esse funcionário público, enfrentando as dificuldades de uma liderança, muitas vezes escolhida politicamente, fica com essa possibilidade de atender bem ao usuário prejudicado. Nós entendemos que essa mudança na gestão, essa mudança na liderança da UBS, fará uma grande mudança na qualidade dos serviços ofertados na área de saúde na cidade de Maringá. O tema é saúde e agora o candidato Ulisses Maia tem 1 minuto para fazer o seu comentário. Quem usa a saúde pública no Maringá está sofrendo muito, porque sabe que temos uma rede física bem estruturada de postos, mas faltam nos postos o médico pediatra, o médico ginecologista, que é a base do posto de saúde. A fila de espera para consultas especializadas dura meses e até anos. Nós temos que enfrentar este problema. É claro que a remuneração do SUS ela é pequena. A consulta especializada custa 700, 70, 80 reais num plano de saúde. O SUS paga 9, 10 reais. Então faremos uma licitação para comprar 5.000 consultas no início da administração para zerar a fila monstruosa que nós temos de espera. Nós vamos transformar o Complexo de Saúde Mental em funcionamento 24 horas. Farei um plano de carreira específico para os servidores da saúde para motivá-los, garantindo 30 horas para a jornada. Candidato Flávio Vicente, 45 segundos para a sua réplica. 2 pontos importantes que são fundamentais para a gente falar sobre saúde, tem a ligação com qual a forma de contratação desses médicos ou dessas consultas. Nós fizemos uma mudança na forma de contratação na Secretaria de Assistência Social, quando fui secretário, através de editais de credenciamento. Essa é uma forma rápida, desburocratizada e muito transparente para você contratar essas consultas. Essa é a possibilidade jurídica, isso é uma saída real e possível. Um outro ponto que nós precisamos continuar é uma pressão sobre o governo do Estado, sobre a questão do
HU e das questões de média e alta complexidade, que estão muitas vezes muito mais ligadas à questão do Estado. Essa lacuna na saúde, que o governo municipal faz a básica, mas o Estado não cumpre a sua função, precisa ser cobrada por Maringá dos seus governantes, tanto no Estado quanto no nível federal. Seu tempo está esgotado, candidato. Vamos então ao próximo tema, que é geração de emprego e renda. Quem terá 2 minutos para falar sobre o tema será o candidato Ulisses Maia. Quem terá 1 minuto para fazer o seu comentário será o candidato Humberto Henrique. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Nós vamos consolidar Maringá como polo de tecnologia de informação e tecnologia de informação que garante empregos qualificados. Vamos fomentar o turismo, criando centro de convenções e eventos para atrair o turismo de eventos, que hoje em Maringá é muito baixo. Nós vamos capacitar a mão de obra, fomentando programas como, por exemplo, o Jovem Aprendiz, a incubadora tecnológica para formar essa mão de obra. Nós vamos ter parceria com o CODEM e com as empresas, no sentido de buscar incentivo fiscal para as empresas, não para o setor, para as empresas, no sentido de que cada emprego novo criado na empresa, ela vai ter um percentual de desconto no imposto. O imposto municipal, pode ser o IPTU, pode ser o ISS, enfim, cada emprego novo criado, desconto no IPTU. E o município ele vai ser parceiro das empresas, coisa que hoje não acontece. Nós vamos agilizar, por exemplo, a emissão de alvarás para a abertura de novas empresas e para as construções, que hoje dura meses e tem atrapalhado muito o município a atrair investimentos, porque para iniciar uma construção depende de uma burocracia exagerada e uma falta de investimento para agilizar esse problema, garantindo que as empresas consigam ter agilidade na abertura das empresas e principalmente, né, desburocratizar as construções, que hoje em Maringá, com a demora que está acontecendo, estamos perdendo muitos investimentos, porque não consegue da prefeitura a liberação rápida, imediata para fazer a construção. Candidato Humberto Henrique, o tema é geração de emprego e renda e o senhor tem então, portanto, a partir de agora, 1 minuto para comentar as propostas apresentadas pelo candidato Ulisses Maia. Olha, na verdade, nós temos que falar em geração de emprego e renda e também trabalho e renda, porque nós temos que ter investimentos também em economia solidária. Nós entendemos que precisamos fortalecer as cooperativas de materiais recicláveis, as associações e entidades de artesanato, dar opção e condição para que eles também possam ter o seu trabalho e a sua renda. Em Maringá, o setor que mais demitiu foi o comércio. E isso porque nós tivemos obras que foram feitas tanto na Avenida Brasil como na Morangueira, sem que a prefeitura conversasse com o empresariado. O que aconteceu? Empresas fecharam porque não houve essa conversa porque as intervenções que foram feitas foram prejudiciais, né, e acabaram acontecendo muitas empresas fechando. Então nós vamos fazer uma gestão democrática, conversando com o setor empresarial, para que o município possa ser parceiro e discutamos propostas concretas para gerar emprego e renda em nossa cidade. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem, a partir de agora, 45 segundos para a sua réplica. Nós vamos concluir a cidade industrial. Foram investidos milhões na cidade industrial, mas por conta de não chegar ainda a energia para lá, as empresas não podem construir. Hoje não tem 1 metro quadrado de construção na cidade industrial. Está parada há anos. Nós vamos concluir a cidade industrial, a infraestrutura necessária, principalmente em relação à energia. Isso garante com que as empresas possam começar a construir. E nós pensarmos Maringá como um polo da prestação de serviço, focar a atração de empregos e de investimentos para a prestação de serviço, cujo imposto é o ISS, é um imposto pago aqui e que fica 100% no caixa do município.
Com a apresentação de propostas sobre esses 8 grandes temas, estamos finalizando o segundo bloco e eu lembro a você que 30 minutos antes do início do debate, a produção entregou a cada um dos participantes de hoje um pequeno questionário contendo 5 perguntas elaboradas pela audiência da Band. As respostas estão aqui nesses envelopes lacrados e assinados pelos candidatos e candidatas. As perguntas e as respostas você confere amanhã a partir das 7 horas aqui no Ponto Com News. Também estamos ao vivo na internet, no paranaportal.uol.com.br. Depois do intervalo, candidatos e candidata fazem perguntas entre si e o tema é livre. Eleições 2016, você decide na Band. Debate 2016, oferecimento. Executive Air Táxi Aéreo a qualquer hora, em qualquer lugar. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Martimac, Avenida Center. O que era cadeira virou objeto de decoração. E Unicesumar, o maior centro universitário do